Olho a Olho, com Cida Campos. O programa Olho a Olho com Cida Campos desta semana recebe o advogado Dr. Igor Santana. Nós vamos esclarecer algumas dúvidas sobre testamento. Você que nos enviou estas perguntas, fique atento, porque as respostas é de um especialista. Seja bem-vindo, Dr. Igor. Obrigado, Cida. Eu que agradeço sempre a oportunidade de estar com vocês aí, com nossos ouvintes aí. Dr. Igor, tenho várias perguntinhas aqui para você e o senhor nos auxiliar aqui. Você mesmo. Eu tenho que contratar um advogado para fazer o meu testamento? Cida, não. Legalmente, a assistência por advogado não é necessária. Ou seja, isso não é um requisito formal. A lei não impõe a necessidade de que haja um advogado, como existe em outras situações. É lógico que a falta de uma orientação jurídica pode trazer inconvenientes, inclusive gerar nulidade do documento se não for feito de acordo com a lei. Mas isso não é um requisito. Ter um advogado assistindo para a realização celebração de um testamento não é requisito da lei. Para fazer um testamento é caro? Eu posso fazer de graça? Vamos separar aí as duas hipóteses agora, Cida. Primeiro, se a pessoa estiver assistida por um advogado, muito provavelmente ela vai ter o custo dos honorários desse especialista que ela escolheu. Se a pessoa optou por um advogado, é lógico que é interessante que ela efetivamente procure um especialista, e aí vai variar de acordo com quem ela procurou, e enfim, não dá para te precisar se é caro ou não. Então, se eu for fazer um testamento particular, eu vou ter um custo, e contratar um advogado, eu vou ter um custo com esse advogado. Se eu for fazer um testamento público, e estiver acompanhado, tiver assistido por um advogado, que também não exclui a celebração de um testamento público, não exclui a presença do advogado, então eu vou ter o custo do meu advogado e vou ter um custo com o cartório, com o tabelião. Todo ato que eu lavro em cartório, toda escritura que eu faço, um testamento que eu faço, eu tenho um custo que a gente chama de emolumentos cartorários. Esses emolumentos, eles são definidos pela Corregedoria Geral de Justiça, em tese tabelados, ou seja, não importa muito o tabelionato, o cartório que eu escolhi. Em tese, o valor vai ser o mesmo, de acordo com aquele patrimônio que eu tenho. Então, vai ser barato, é caro, de graça? Se for público, nunca vai ser de graça, mesmo que você não tenha advogado, porque você vai ter o custo com o cartório. Com a elaboração do documento em si, se você optar por um testamento particular, que tem a mesma validade, mesma eficácia, validade do público, se conservar a sua validade, você não vai ter o custo com o cartório, mas vai ter com o advogado. Você tem a opção, por fim de ser de graça, vamos dizer, se você optar por fazer um testamento particular, sem assistência nenhuma, ou seja, você não está fazendo em cartório, e não procurar um advogado, correndo todos os riscos, é claro, de quando você morrer, a sua manifestação, o cuidado que você teve em vida, ser anulado por inobservância de alguma formalidade. Mas essa, em tese, é a única hipótese de ser de graça, é fazer um testamento particular sem assistência nenhuma. Doutor Igor, eu posso fazer o testamento em outro município onde eu não moro, ou estado, ou eu tenho que fazer o testamento no município onde eu moro ou no estado onde eu moro? Não. Se dúvida comum também, muita gente acha que tem que ser onde mora, mas não há qualquer exigência, a celebração de um testamento, não há qualquer exigência com o seu domicílio, local de trabalho, é inteiramente livre a escolha do tabelionato, se você for fazer público ou se você for fazer particular, de onde quer que esteja. Não há essa vinculação, não. Havendo testamento, eu preciso fazer inventário? Sim. Mesmo com testamento, você precisa realizar o inventário. Qual que é a vantagem do inventário com o testamento? Você já definiu em vida como vai ser a distribuição daquele patrimônio, ou seja, em tese vai ser um procedimento muito mais simples. O inventário é um procedimento que a gente tem para apurar os bens, para fazer uma arrecadação, a gente apura bem, direito, dívida, e depois, ao final,
isso aí é partilhado. Quando você já tem um testamento, você faz um inventário a partir desse testamento, você já direcionou muitas vezes, se não exatamente qual bem ficaria para cada um, como ia ficar a partilha como um todo, qual a participação de cada herdeiro em cada um daqueles bens. Doutor Igor, quando existe um testamento feito pela própria pessoa de gaveta, eu posso registrar esse testamento de gaveta no cartório? E se acaso eu não registrar, tem validade? Sim, é o que esse testamento de gaveta, eu creio que a pergunta do nosso ouvinte aí seja, na verdade, o que eu falei do testamento particular. O testamento particular tem expressa previsão de lei, né? É lógico que esse testamento de gaveta vai ter que observar requisitos previstos em lei. Do testamento particular, eu posso até ter feito de próprio prúnio, não tem problema nenhum, mas eu vou ter, por exemplo, que ter 3 testemunhas terem firmado esse testamento. Então, se eu fizer só um testamento, vamos dizer assim, bem de gaveta mesmo, só eu escrevi o que eu quis, assinei tudo direitinho e deixei guardado, e um dia, quando eu morri, esse testamento apareceu. Em tese, esse testamento não preenche os requisitos de lei. Foi porque ele não foi dado publicidade a ele não foi tornado público? Não foi por isso, foi porque ele não preencheu outros requisitos essenciais à validade, por exemplo, a assinatura de 3 testemunhas. Então, é possível fazer um testamento que não seja público, um testamento particular, desde que observe as exigências legais para isso. Somos casados e o meu sogro e minha sogra são vivos. Eles querem vender um imóvel. Eu, como nora, mesmo eles estando vivos, eu tenho que assinar para que eles possam vender esses bens? Não. Se os seus sogros forem vivos, ambos, e quiserem vender um patrimônio, que esse patrimônio não seja, por exemplo, copropriedade do seu marido, se o seu marido for coproprietário, muito provavelmente você vai ter que assinar também. Não porque o bem um dia viria a ser do seu marido, mas porque esse bem já é o nome do seu marido e fora no regime da separação de bens, sempre que alguém for vender um patrimônio, um bem imóvel, e ela for casada, precisa da assinatura do cônjuge ou companheiro. Mas, voltando aqui à sua pergunta, sem essa ressalva, se os bens estiverem só no nome dos seus sogros, ele não precisa da sua assinatura, nem mesmo a dos filhos. Uma outra pergunta, mas assim, de uma dúvida que até eu mesma acabei ficando com uma interrogação da mesma pessoa. Vamos lá. Tenho uma filha, uma única filha, essa filha tem um neto, e eu passei os meus bens para esse neto. Se minha filha se separar, o esposo dela, pai deste neto, ele tem direito à metade desse bem que era meu, que está em nome do meu neto? Cida, pergunta interessante e muito comum, né? É uma situação realmente muito comum o avô ou a avó quererem colocar, por diversas razões, um bem, um imóvel em nome do neto. Qual que é a regra? A partir do momento em que eu, por exemplo, dou, eu estou partindo da premissa que houve uma doação. A partir do momento em que eu dou para aquele neto, para aquela criança, o bem é dele. Ele é menor de idade? Ok. Se ele é menor de idade, ele vai ser representado, né, ele vai ser administrado o patrimônio dele pelos pais. Bom, o Código não permite, em regra, fora em situações excepcionais, que um pai venda o bem de um filho menor, salvo autorização judicial. Vamos supor que eles se separem. Os pais, o meu filho ou minha filha se separou do marido ou da esposa. Quem se separou ali tem direito ao patrimônio da criança? Não, o patrimônio, apesar da separação dos pais, continua sendo da criança, do menor. O que pode ocorrer, esse patrimônio só vai ser deslocado para o pai ou para a mãe se o quê? Se essa criança morrer antes do pai ou da mãe. Se ele morrer antes do pai e da mãe e não tem filhos, né, ele é um menor e também não tem filhos, esse patrimônio que era do filho vai passar a ser o quê? Dividido igualmente entre os ascendentes. Então, 50% vai para a mãe, 50% vai para o pai. Essa é a hipótese que há desse patrimônio
ir parar na mão dos pais dele. Fora isso, o patrimônio é dele, ele vai dispor, e quando tiver 18 anos vai poder dispor da forma que lhe convier, maior de 18 anos vai poder dispor da forma que lhe convier, sem sequer precisar ser assistido pelos pais. Doutor Igor, usufrutos. Como é feito e como funciona? Olha, o usufruto é o que a gente chama de direito real, né? É um direito sobre uma propriedade. Muitas vezes é utilizada nessas hipóteses em que alguém doa um bem imóvel para alguém, mas quer, ou seja, eu quero transferir a propriedade para aquela pessoa, mas quero me resguardar. Normalmente o exemplo que a gente costuma dar aí, que você falou, dos avós doando para os netos, ou dos pais doando para os filhos mesmo, eu já transfiro em vida um patrimônio para quem eu quero que fique, para não ter, por exemplo, as tormentas de um inventário, mas reservo para mim um usufruto. O usufruto é o quê? O próprio nome já diz. O direito de usar, ou seja, eu vou, apesar de ter transferido a propriedade, o uso fica comigo, eu posso usar, posso morar, mas não só o uso, mas tirar os frutos daquilo ali. Usufruto, usar e fruir. O que é fruir? Fruir é, por exemplo, alugar. Eu transferi para o meu filho já a propriedade do meu bem, mas eu posso ter transferido para ele, mas eu ter me reservado o usufruto e ele ainda não vai usar aquele apartamento nem fruir. Eu que vou alugar e tirar fruto daquilo ali, receber o aluguel daquilo. Então, o usufruto me permite, ele é um instituto bem comum, tá? A instituição do usufruto me permite não só usar, mesmo já tendo transferido a propriedade, mas também fruir, tirar fruto, alugar, por exemplo, esse imóvel. É muito comum a instituição do usufruto vitalício, às vezes as pessoas fazem, ou seja, eu vou ter direito de usar e fruir enquanto estiver vivo, e depois automaticamente para quem eu doei vai ficar livre para utilizar da forma que lhe convier. Mas não pode vender? Não pode vender. Enquanto tiver gravado com o usufruto, enquanto houver o usufruto, aquele que recebeu em doação não pode vender. Por quê? Até pode vender, vamos dizer assim, até pode, mas quem comprar vai saber, em tese, né? Em situação excepcional pode vender, mas quem comprar vai saber, em tese, que o usufruto alguém vai ter o direito de usar e fruir. Ou seja, acaba que na prática você não consegue, vai comprar um imóvel que você não vai poder usar. Então você tem mecanismo ali de, eu vou vender, mas vai manter o usufruto. Excepcionalmente você consegue ajustar isso aí, mas não é comum. Muita gente diz até que é inalienável, né, o imóvel gravado com usufruto. Doutor Igor, infelizmente a nossa última perguntinha deste programa. Eu posso fazer um vídeo e neste vídeo eu posso deixar todo o meu desejo, eu quero deixar isso para X, eu quero deixar isso para Y. Juridicamente tem validade? Olha, não há previsão para isso no nosso ordenamento, né? Como a gente sabe, a nossa lei prevê que a gente faz o testamento, faz a disposição de última vontade por escrito, por meio. Lógico que estou falando da regra, né? Situações excepcionais que não precisa ser escrito, mas tem que ter situações de morte iminente, enfim, mas tem que ter outros requisitos, outros formais. Eu simplesmente, estando em condições normais, fazer um testamento por vídeo, dispor por vídeo, não, nossa lei não permite, até porque, por exemplo, imagine que eu te faça gravar um vídeo, que eu te coaja a gravar um vídeo, dizendo que você está deixando seu patrimônio para mim. Eu posso estar atrás da câmera do computador, atrás da câmera do celular, por exemplo, com uma arma apontada para você. Então, você está falando aquilo ali, eu tenho um vídeo em relação àquilo ali, e que aquilo ali não preenche formalidade mínima que permita assegurar que aquela é realmente sua última declaração de vontade, ao contrário do que ocorre nas outras formas de testamento. A forma legal, né, a forma prevista para o testamento, que é por escrito, você lê na presença de testemunha algo que é realmente uma liberalidade, que é realmente a vontade que você quer manifestar. Então, efetivamente, o nosso ordenamento não prevê a possibilidade de um testamento ou declaração de vontade em regra por vídeo. Infelizmente, o programa desta semana fica por aqui. Muito obrigada, doutor Igor, sua participação conosco, viu? Eu te agradeço mais uma vez.
Boa semana. O programa Olho a Olho com Cida Campos desta semana fica por aqui. Até semana que vem. Tchau. Olho a Olho com Cida Campos.